for capaz de interpretar corretamente estas palavras, nelas certamente já encontrará o julgamento de muitos que não respeitam este mais nobre de todos os mandamentos. Não terás outros deuses. Muitos não dão devido apreço a estas palavras. Tornam-nas demasiado fáceis para si mesmos. Certamente pensam que entre os idólatras se encontram em primeiro lugar somente aquelas pessoas que se ajoelham diante de uma fileira de figuras de madeira, onde cada uma representa determinada divindade. Talvez pensem também nos adoradores do diabo e semelhantes transviados, aos quais, na melhor das hipóteses, se referem com compaixão. Contudo, não pensam aí em si mesmos. Olhai calmamente para vós próprios e examinai se talvez também fazeis parte dessas pessoas. Possui um filho que lhe significa mais que tudo, e pelo qual seria capaz de qualquer sacrifício e que o faz esquecer tudo ou mais. Outro coloca os prazeres terrenos sobre tudo, e ainda que tomado da melhor boa vontade, não seria capaz de privar-se deles por nenhum motivo, se tal exigência, que lhe permita livre decisão, lhe fosse apresentada. Um terceiro, por sua vez, ama o dinheiro. Um quarto, o poder. Um quinto, uma mulher. Outro, honrarias terrenas. E todos, em última análise, somente a si mesmos. Isso é idolatria no mais verdadeiro sentido. Disso adverte o primeiro mandamento. Proíbe-o, e ai daquele que não o segue ao pé da letra. Tal transgressão traz como consequência imediata que tal ser humano sempre terá de permanecer preso à terra, quando passar para o reino de matéria fina. Na realidade, porém, é ele mesmo que se prende à terra, pelo pendor por algo existente nela. Fica assim, impedido de ulterior ascensão, perde o tempo que para esse fim lhe foi concedido, e corre o perigo de não sair a tempo do reino de matéria fina, numa ascensão deste para o reino luminoso dos espíritos livres. É arrastado então para a inevitável decomposição de toda a matéria. Decomposição essa que serve de purificação para a ascensão dela e nova formação. Isso, porém, é para a alma humana a morte espiritual de toda a consciência pessoal. E com isso também o aniquilamento de sua forma e de seu nome para toda a eternidade. É desse terrível acontecimento que a observância do mandamento deve proteger. É o mais nobre dos mandamentos, porque é o mais imprescindível para o ser humano. Infelizmente, o ser humano tende, com demasiada facilidade, a entregar-se a algum pendor, que o escravizará finalmente. Aquilo, porém, que ele deixa se constituir num pendor, ele transforma assim num bezerro de ouro, colocando-o no lugar mais alto e constituindo-o como ídolo ao lado de seu Deus, e muitas vezes até acima dele. Desses pendores, infelizmente, existem demais, criados pelo próprio ser humano, dos quais ele se apropria de muito bom grado e com absoluta despreocupação. O pendor é a predileção por algo terreno, conforme já citei. Naturalmente, existem ainda muitos mais desses. Quem, porém, adquire um pendor, este pende, como já indica acertadamente a palavra. Pende assim para a matéria grosseira, quando de sua passagem ao além para seu ulterior desenvolvimento, e não consegue libertar-se facilmente. Fica, portanto, impedido, retido. Pode-se também chamar isso de maldição, que
que fica pesando sobre ele. O acontecimento é o mesmo, pouco importando como seja expresso. Se, porém, na sua existência terrena, colocar Deus acima de tudo, não apenas na sua imaginação ou por meio de palavras, mas no intuir, portanto de modo verdadeiro e legítimo, com respeitoso amor, que o prende como um pendor, assim ele, o ser humano, através dessa ligação, com o mesmo efeito, esforçar-se-á imediatamente para cima, quando chegar ao além, pois leva consigo a veneração e o amor a Deus, que o sustenta e o conduz por fim à sua proximidade, ao paraíso, à criação primordial, à morada dos espíritos puros, libertos de todos os fardos, e cuja ligação conduz somente à verdade luminosa de Deus. Atentai, pois, estritamente à observância deste mandamento. Assim ficareis preservados de muitos fios do destino, de espécie desfavorável, dos quais não mais poderíeis libertar-vos, por não vos restar tempo suficiente.